Graça e paz do Senhor Jesus, amados irmãos, eu sou o evangelista Antônio Ferreira Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Hoje, 27 de fevereiro, 58 dias que nós estamos lendo a palavra de Deus com você, desde o dia 1º de janeiro deste ano até o dia de hoje. E nós estamos seguindo as orientações do Plano Anual de Leitura Bíblica da Sociedade Bíblica do Brasil. E este ano nós estamos mesclando a leitura de Antigo e Novo Testamento e daqui a pouco nós vamos iniciar essa leitura. Antes, eu quero convidar a você a seguir as nossas mídias sociais, Facebook Antônio Ferreira Filho, Instagram e canal do YouTube Pastor Antônio Filho e o nosso WhatsApp, sinalzinho de mais, código 55, DDD 99 e o número 981 43 44 49. Você curta, você deixe sua mensagem, ative o sininho, você se inscreva e participe da nossa leitura da Bíblia para a sua edificação, ok? Compartilhe com amigos, familiares esse projeto, que é um projeto de Deus para abençoar vidas, e nós estamos há 20 anos lendo a Bíblia todos os dias com você, abençoando a sua vida, ok? E nós queremos mandar um abraço para os irmãos, em especial os irmãos lá do estado de Santa Catarina, os irmãos de Santa Catarina que têm participado aí do nosso projeto, muitos irmãos lá do Canadá, da Assembleia de Deus de Toronto, Ministério Toronto. Deus abençoe cerca de 30 irmãos que participam conosco no grupo do WhatsApp. Somente quem participa do WhatsApp recebe o nosso certificado. O ano passado, aqui você pode ver, 2020, cerca de 70 irmãos receberam o certificado via WhatsApp, ok? Eu quero mandar aqui um abraço especial. Estou vendo aqui o missionário Mário Bernardo, se eu não estou enganado ele é de Angola. Um abraço para os meus pais na fé ministerialmente, que me levaram ao presbitério, Assembleia de Deus Pentecostal do Maculuço, na pessoa do pastor reverendo Francisco Sebastião Domingos, a diaconisa Tereza, meu padrinho de casamento, o pregador, pedagogo Gangula Miguel de Souza, sua esposa, diaconisa Elizabeth. Deus abençoe aí, pastor Filó, missionário Joaquim e tantos outros amigos e irmãos que nós temos da Assembleia de Deus Pentecostal do Maculuso, pastor Josué Cativa, do Ministério Shekinah, e todos os irmãos. Um dia nós estaremos aí em Angola juntos, pregando o Evangelho, participando aí da comunhão com os amados irmãos em Cristo Jesus, ok? Então vamos orar para nós lermos a Bíblia Sagrada. Eu estou aqui com a minha versão da Bíblia, Bíblia King James, e ele está dizendo que está em Portugal. Um abraço para o pastor Filó, presidente da Assembleia de Deus Ministério Maculuço em Portugal. Aí o nosso pastor Filó, um irmão, um amigo. Deus abençoe a todos os irmãos que estão em Portugal. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus nós vamos ler a Tua Palavra, nós vamos iniciar o nosso devocional desta manhã, e que os irmãos, através do Teu Espírito Santo, possam ser renovados, fortalecidos e guiados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, no Novo Testamento. Nós vamos mesclar a leitura de Novo Testamento e Antigo Testamento, seguindo o plano anual de leitura da Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil, ok? Mateus capítulo 7. Acompanhe a leitura, você que está aí na sua casa, no caminhão, dirigindo, meu tio José Rodrigues, vulgo Teco, você, minha tia, que acompanha nos seus afazeres domésticos, enfim, aonde você estiver, através do seu smartphone, do seu computador, você acompanha a leitura da Bíblia. Mateus capítulo 7. Não julgueis para não serem julgados, porque o juízo com que julgares sereis julgados, e com a medida que medires, vós sereis medidos. E porque tu observas o cisco que está no teu olho, e não percebes a viga que está no seu próprio olho,
E como dirás ao teu irmão, deixa tirar o cisco do teu olho, e eis que uma viga do teu próprio olho, hipócrita, tira a primeira viga do teu olho, então verás com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não deis o que é santo aos cães, nem lancei as pérolas aos porcos, para que não se suceda que assim pise com seus pés, e voltando-se novamente vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abre-se-á. E qual dentre vós é o homem que o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? E se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, todas as coisas que vos quer que os homens vos façam, fazei-o também a eles, pois essa é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque é larga a porta e amplo o caminho que conduz à destruição. São muitos os que entram por ela. Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Porque a porta estreita é apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas, que vêm vestidos a vós como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Homens colhem uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore que produz bons frutos, mas a árvore comprida produz frutos ruins. Não pode a árvore dar frutos ruins, nem pode a árvore comprida dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fazemos muitas maravilhas? Então declarei: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. Pois todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, vieram as inundações e sopraram os ventos, golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu porque estava fundada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, vieram as inundações e sopraram os ventos, golpearam contra aquela casa e ela caiu. Grande foi a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, as pessoas se admiravam com a sua doutrina, pois ele ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas, ok? Pegue a sua Bíblia e agora nós vamos lá no livro do Êxodo, Êxodo 37 e 38. Livro do Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Abra a palavra de Deus no segundo livro da Bíblia, você vai encontrar o livro do Êxodo 37 e 38, nós vamos ler hoje. Acompanhe a leitura da Bíblia Sagrada. E Bezaleel fez a arca de madeira de acácia, 2 côvados e meio era o comprimento dela, 1 côvado e meio a largura dela, e 1 côvado e meio a altura dela. E a revestiu de ouro puro por dentro e por fora, e fez sobre uma coroa de ouro ao redor. E fundiu 4 argolas de ouro para serem colocadas em seus 4 cantos, 2 argolas sobre um lado e 2 argolas sobre outro lado.
e fez varas de madeira de acácia e as revestiu de ouro, e colocou as varas nas argolas nos lados da arca para carregar a arca, e fez o propiciatório de ouro puro, pois 2 côvados e meio era o seu comprimento, e 1 côvado e meio era a sua largura. E fez 2 querubins de ouro, batido em uma peça, ele os fez nas extremidades do propiciatório. 1 querubim em uma extremidade desde o lado, e o outro querubim na outra extremidade desde outro lado. Do propiciatório ele fez os querubins nas suas 2 extremidades. E os querubins estendiam suas asas ao alto, cobrindo o propiciatório com suas asas, e suas faces voltadas uma para a outra. Para o propiciatório estavam voltadas as faces dos querubins. E fez a mesa de madeira de acácia, 2 côvados era o seu comprimento, e 1 côvado a sua largura, e 1 côvado e meio a sua altura. E as revestiu com ouro puro, e fez para ela uma coroa de ouro ao redor. E também fez para ela uma moldura ao redor da largura de uma mão, e fez uma coroa de ouro ao redor da moldura. E fundiu para ela 4 argolas, e colocou as argolas sobre os 4 cantos que estavam nos seus pés. Defronte às molduras estavam as argolas, os lugares para as varas, para carregar a mesa. E fez as varas de madeira de acácia, e as revestiu de ouro para carregar a mesa. E sobre o ouro puro fez os utensílios que estavam sobre a mesa, seus pratos, as suas colheres e as suas tigelas, e as suas taças de ouro puro. E fez o candelabro de ouro puro, de obra batida fez o candelabro, o seu eixo e as suas hastes, suas tigelas e seus botões e as suas flores eram do mesmo. E 6 hastes saíam dos seus lados, 3 hastes do candelabro de um lado e 3 hastes do candelabro do outro. 3 tigelas ao modo de amêndoas em uma haste, 1 botão e uma flor. 3 tigelas feitas como amêndoas em outra haste, 1 botão e uma flor. Assim nas 6 hastes que saem do candelabro. E o candelabro havia 4 tigelas feitas de amêndoas, seus botões e suas flores, e 1 botão debaixo de suas hastes do mesmo, 1 botão debaixo das suas 2 hastes do mesmo, e 1 botão debaixo das 2 hastes do mesmo, conforme as 6 hastes que dele saíam. Seus botões e suas hastes eram do mesmo, tudo era obra batida em ouro puro. E fez as 7 lâmpadas deles, seus espivitadores, os apagadores de ouro puro, e os apagadores de ouro puro. E de 1 talento de ouro puro ele fez com todos os seus utensílios. E o altar do incenso de madeira de acácia, 1 côvado era o seu comprimento e 1 côvado de largura, era quadrado, e 2 côvados era a altura, e seus chifres eram o mesmo. E o revestiu com ouro puro, o seu topo, e seus lados ao redor, e os seus chifres, e fez para ele uma coroa de ouro em redor. E fez 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, em seus 2 cantos, nos seus 2 lados, para serem lugares das varas para carregá-lo. E fez as varas de madeira de acácia, e as revestiu de ouro puro. E fez o óleo santo da unção, um incenso puro de especiarias aromáticas, conforme a obra de perfumista. 38 do Êxodo. E fez o altar da oferta queimada de madeira de acácia, com 5 côvados de comprimento, 5 côvados de largura, era quadrado, e a sua altura era de 3 côvados. E fez os chifres sobre os seus 4 cantos, e os seus chifres eram o mesmo, e o mesmo revestiu de bronze. E fez todos os utensílios do altar, os cinzeiros, e as pás, e as bacias, e os ganchos de carne, e os braseiros, todos os seus utensílios feitos de bronze. E para o altar fez uma grade de bronze em forma de rede, e o pôs debaixo da sua borda até a metade. E fundiu 4 argolas para as extremidades da grade de bronze, para lugares para as varas.
e fez as varas de madeira de acácia e as revestiu de bronze, e pôs as varas nas argolas dos dois lados do altar para carregá-lo. Fez o altar oco de tábuas, e fez uma pia de bronze e sua base de bronze, e seus espelhos das mulheres reunidas, que se reuniam na porta do tabernáculo da congregação. Olha que interessante, já tinha espelho aqui nessa época. E fez o pátio do lado sul, em direção ao sul das cortinas, para o pátio, que eram de linho fino, torcido em 100 côvados de comprimento. E suas colunas eram 20, e suas bases eram de bronze 20. Os colchetes das colunas e suas faixas eram de prata. E para o lado norte as cortinas eram 100 côvados, e suas colunas eram 20, e 20 as suas bases de bronze, e os colchetes das colunas e suas faixas de prata. E para o lado onde havia colunas de 50 côvados, eram 10 as suas colunas, e 10 as suas bases, os colchetes das colunas e suas faixas de prata. E para o lado oeste, em direção a leste, 50 côvados. E as cortinas de um lado da porta eram 15 côvados, e suas colunas 3, e suas bases 3. E do outro lado da porta do pátio, de ambos os lados, havia cortinas de 15 côvados, suas colunas 3, e suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido, e as bases para colunas eram de bronze, os colchetes das colunas e suas faixas de prata, e o revestimento dos seus capitéis de prata, e todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. E a cortina da porta do pátio era bordada de azul, de púrpura, de escarlate, de linho fino torcido, e 20 côvados era o comprimento, e a altura na largura era de 5 côvados, correspondente às colunas, às cortinas do pátio. E as suas colunas eram 4, e 4 as suas bases de bronze, seus colchetes de prata, e o revestimento dos capitéis e as suas faixas de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de bronze. Esta é a numeração do tabernáculo do testemunho, como foi contado conforme a ordem de Moisés, para o serviço dos levitas, pela mão de Itamar, filho do sacerdote Arão. E Bezaleel, filho de Uni, filho de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. E ele estava com Aoliabe, filho de Amisaque, da tribo de Dan, um gravador, trabalhador esmerado e bordador em azul e em púrpura, em escarlate e linho fino. Todo o ouro que foi usado na obra, em toda a obra no santo lugar, o ouro das ofertas foi 29 talentos, 730 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E sua prata foi enumerada da congregação, foi 100 talentos, e 1775 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Uma beca para cada homem, isto é, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário, para cada um conforme o trabalho foi enumerado. 20 anos para cima, de 20 anos para cima, 603.550 homens. E dos 100 talentos de prata foram fundidos na base do santuário. Cadê que eu me perdi aqui? Que teve uma ligação. E 100 talentos foram fundidas as bases do santuário, as bases do véu, 100 bases de 100 talentos, um talento por base. E dos 1775 ciclos fez colchetes para as colunas e as revestiu os seus capitéis e os cingiu. E o bronze da oferta foi 60 talentos e 2.400 ciclos. E isto fez as bases para a porta do tabernáculo da congregação, e o altar de bronze e a grade de bronze para ele, e todos os utensílios do altar.
e as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. Vamos finalizar agora a leitura do dia de hoje, 27 de fevereiro, 58 dias lendo a Bíblia, Provérbios capítulo 17, lá no meio da Bíblia, depois de Salmos, você vai encontrar Provérbios 17. Acompanhe aí a leitura e vá adorando ao Senhor. Melhor é um bocado seco em sua quietude do que uma casa cheia de sacrifícios com contenda. Um servo sábio terá domínio sobre seu filho que causa vergonha, e terá parte da herança entre os seus irmãos. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. O perverso atenta para os falsos lábios, e o mentiroso dá ouvido à língua maldosa. Quem zomba dos pobres envergonha o seu Criador. Aquele que se alegra com as calamidades não ficará impune. Os filhos dos filhos são a coroa dos idosos, e a glória dos seus pais são os filhos. Aqui os filhos é os netos, né? Deixa eu marcar aqui. O discurso excelente não cai bem ao tolo, muito menos ao lado mentiroso do príncipe. Como uma pedra preciosa é o presente aos olhos de quem recebe, e para onde quer que se volte prosperará. Aquele que encobre a transgressão e busca o amor, mas aquele que repete um assunto separará muitos amigos. A repreensão entra mais em um homem sábio do que 100 açoites no tolo. O homem mau busca apenas a rebelião, portanto um mensageiro cruel será enviado contra ele. Uma ursa roubada de seus filhotes encontra um homem, uma vez um tolo na sua loucura. A quem quer recompense o mal pelo bem, o mal não partirá da sua casa. O príncipe da contenta é como alguém que deixa a água sair, portanto deixa a discórdia antes que haja rixas. Aquele que justifica o perverso e condena o justo, ambos são abominações ao Senhor. De que serve a mão do tolo o preço para comprar a sabedoria, visto que ele não tem coração para ela? Um amigo ama em todo tempo, mas é na adversidade que nasce um irmão. Um homem vazio de entendimento aperta a mão e se torna fiador na presença de seu amigo. Aquele que ama a transgressão ama a contenda. Aquele que exalta o seu portão busca a destruição. Aquele que tem um coração mau não encontra o bem. Aquele que tem a língua perversa cai no dano. Aquele que gera um tolo para a sua tristeza o faz. O pai de um tolo não tem alegria. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito partido seca os ossos. O homem perverso tira um presente do peito para perverter o caminho do juízo. A sabedoria está diante daquele que tem entendimento, mas os olhos de um tolo estão nos confins da terra. Um filho insensato é aflição para seu pai e amargura para aquele que deu à luz. Também não é bom punir o justo, nem atacar os príncipes por equidade. Aquele que tem conhecimento poupa suas palavras. Um homem de entendimento é excelente em espírito. Até um tolo, quando fica quieto, é contado como sábio. Aquele que fecha seus lábios é estimado como um homem de entendimento. Amém? Então nós finalizamos hoje a leitura desse dia 27 de fevereiro, 58 dias lendo a Bíblia com você. Vamos orar? Coloque a mão no seu coração, vamos agradecer a Deus pela leitura do dia de hoje, pela bênção que Deus falou comigo, falou contigo, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer pela leitura da tua palavra. Senhor, que este dia, através do teu filho que vai ler a tua palavra conosco, este homem, esta mulher seja alvo da tua bênção, da tua misericórdia e do teu amor, meu Pai. Repreendemos todo mal, toda enfermidade, toda doença, toda crise emocional, toda crise financeira.
Repreendemos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. E amanhã estaremos aqui, domingo, dia 28 de fevereiro, lendo a Bíblia com você. Deus te abençoe em Cristo Jesus.